Bom dia, saudações. Uma satisfação mais uma vez participar do programa, levando mensagem às pessoas idosas, aos cuidadores e às pessoas que estão pretendendo um envelhecimento saudável e tirando dúvidas dos ouvintes de diversos outros temas. O nosso tema de hoje, justamente, é taxas altas e seus riscos na terceira idade. Né? Taxa alta preocupa bastante a pessoa idosa? É um fator de risco para doença cardiovascular. Taxa alta significa que para a nossa região são os índices de colesterol, de triglicérides e de açúcar no sangue. Então, as taxas, elas estando altas, o colesterol alto, o triglicérides alto, a glicose alta, elas podem trazer danos ao organismo e se tornando um fator, uma comorbidade a mais, um fator de risco a mais para eventos cardiovasculares e, na verdade, eu diria para contribuir com um estado inflamatório que é bem deletério e deixa o paciente bem vulnerável a eventos adversos. Não só aumenta risco de AVC, aumenta risco de infarto, mas deixa o indivíduo mais vulnerável para adoecimento. A gente está vendo agora no Covid que as pessoas obesas, as pessoas diabéticas, as pessoas que têm comorbidades, elas adoecem com mais gravidade. Então, é mais uma comorbidade que a gente tem que tratar. Trocando em miúdos, a taxa alta de colesterol seria a quantidade de maneira bem grosseira, seria a quantidade de gordura no sangue, né? Essa gordura, ela tem a sua parte boa, tem a sua parte ruim, são o colesterol LDL e o HDL. LDL é que é o colesterol ruim, é por onde a gente guia nosso tratamento, é a quantidade de colesterol ruim que tem no sangue. Triglicérides a gente considera, sempre orienta o paciente que é a taxa de massa, né? Ele diminuindo a quantidade de massa, ele diminui o triglicerídeos e a glicose, a glicemia, a diabetes é a quantidade de açúcar. Então massa, aliás, a gordura, massa e açúcar. Essas três coisas, elas se interrelacionam, né? A quantidade de açúcar alta, ela se deposita na forma de gordura, a quantidade de gordura alta, ela predispõe ao paciente a ter uma glicemia maior. Então, pacientes obesos, eles tendem a ser diabéticos, pacientes diabéticos tendem a ser obesos e assim por diante. E o acúmulo dessas substâncias trazem problema, principalmente nas artérias, né? O colesterol ele se acumula e ele vai ocluindo a artéria, ele vai entupindo as artérias. E um entupimento na artéria do coração dá infarto, na do cérebro dá AVC, na da perna dá uma trombose. Então, o acúmulo de placa de gordura não é tão simples assim. A gente sabe que a aterosclerose, que é essa doença de acúmulo de placa de gordura nas artérias, ela tem um mecanismo fisiopatológico bem mais complexo. A gente está tentando simplificar para o ouvinte. Então, taxa alta nos idosos também é um problema muito sério. A gente tem algumas linhas de estudos que pensam que na terceira idade a gente pode até ser mais tolerante com níveis de taxas, mas isso para colesterol não vale. A gente tem visto cada vez mais um reforço da literatura que manter a meta de colesterol adequada para o perfil de paciente, você ter controle sobre ele, o benefício é muito maior do que se acreditava de você ser mais brando. A glicemia nem tanto, quando você já é idoso a gente já tem um controle menos rigoroso. Então, varia muito de paciente para paciente, e uns a gente é mais rigoroso, outros a gente é menos rigoroso a depender das taxas. Então, são doenças, né? Acúmulo de gordura, acúmulo de açúcar, acúmulo de massa, são doenças que se somam a aumentar risco de doença cardiovascular. Temos visto nesses últimos dias várias pessoas aqui em Caicó que morreram subitamente e muitas delas provavelmente deveriam ter essas taxas descontroladas, outras deveriam ter outras doenças. E esse período de pandemia as pessoas agora estão passando por essa fase. No programa passado a gente falou sobre isso, que é a segunda onda, que é a onda de descompensação das doenças que ficaram aí sem tratamento 3 meses. As pessoas não saíram de casa para se tratar, para se cuidar. Agora elas começaram a descompensar
e as taxas altas talvez sejam uma das formas que a gente possa controlar mais fácil, que aí começa com dieta e atividade física. Doutor Belísio, agora como é que, por exemplo, a partir de que momento essa questão de taxas altas preocupa? Primeiro você tem que fazer um exame, você tem que detectar realmente que a sua taxa está alta e a partir de que situação ela começa a ser preocupante? Muito bem. Eu sempre oriento, Marcos, os pacientes olha, todo mundo sabe que a atividade física e uma dieta saudável controla não só as taxas, mas controla a saúde em geral. As pessoas ficam, às vezes, esperando fazer o exame para saber quanto é que está para poder começar. Então, eu sempre recomendo, comece a fazer logo um regime e fazer uma atividade física, e aí você fica, porque faz o exame da taxa e não começa a atividade física, não muda o estilo de vida, daqui a um ano não fez nada disso, não, eu quero ver de novo a taxa, como é que tá, e não adianta ficar só vendo a taxa. Então, a importância de você controlar as taxas é fundamental. Você tem que guiar, a gente dosa essas taxas no sangue, no exame de sangue, dosa, a gente vê o nível de taxa, e a gente tem pontos de corte para determinado tratamento. Por exemplo, tem ponto de corte para saber se o paciente é diabético, se a glicemia dele for isso, for aquilo, for assim, for assado, ele pode ser, não ser diabético, ele pode ter só uma glicemia alterada, ele ser pré-diabético, ele já ser diabético. Se um paciente tem um colesterol alto, a gente sabe, será que é só o colesterol ou é colesterol e triglicéridos? Se é uma dislipidemia mista, se é uma dislipidemia pura. E aí como é que a gente vai guiar o tratamento? A gente traça uma meta. A meta para esse paciente aqui, ele tem tantos anos, ele tem tantas doenças, ele tem a pressão assim, assado, e isso vai determinar o valor, a gente guia geralmente pelo colesterol ruim, o LDL. A gente tem uma calculadora que estratifica risco cardiovascular. Essa calculadora ela vai dizer se o paciente é de alto, se ele é de médio, ou se ele é de baixo risco. E agora tem o de muito alto risco também. Então, dependendo da classificação dele, a gente vai ter um valor de meta de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, a seguir. Então, chega o paciente, você calcula, esse paciente ele tem que manter um LDL abaixo de 100. Então, você vai propor intervenções, podem ser com remédio, pode ser com mudança de hábito, para que ele tenha. Ele, nesse valor, o risco dele ter um evento cardiovascular cai bastante. É o melhor nível de colesterol para ele. Então, a gente guia por metas. Da mesma forma na questão da glicose, no diabetes. Dependendo do perfil, da idade, das doenças do paciente, a gente tem metas. Geralmente é pela hemoglobina glicada que a gente a gente dosa esse exame no sangue. É a quantidade de glicose que está ligada à hemoglobina, e esse exame ele dá uma média dos 3 últimos meses. Então, a cada 3 meses a gente monitora e mantém uma meta a depender do estado de independência do paciente. Se é um idoso muito frágil, essa hemoglobina glicada ela pode ser mais alta um pouquinho, 7,5 até 8, né? Se é um idoso robusto, ativo, a gente pode trazer para 7, né? Se é uma pessoa mais jovem, a gente pode até trazer mais para baixo um pouquinho, para 6,5. Então, a depender do estado do paciente funcional, se é um idoso mais independente ou menos, essa meta é um ou outro. Então, a gente guia o tratamento através de metas estabelecidas. Isso é como a gente faz o tratamento dessas taxas altas. Não é assim, não, eu vou fazer aqui esse remédio para ver se baixa e não saber quanto tem que baixar, em quanto tempo, qual o objetivo. Isso não é tratamento, não. Tem perguntas aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Oi, doutor Belísio. Bom dia, doutor Belísio. Há dias que eu faço essa pergunta e não dá tempo doutor Belísio me responder, mas eu acho que hoje dá tempo doutor Belísio me responder. Eu moro aqui em Caicó, meu pai mora em Jucurutu. Meu pai foi fumante muitos anos mesmo, fumou muito mesmo. Gostava do forró, dançava muito forró, tomava catuaba, acredito que ele tomava catuaba, que é muito forte. Hoje em dia, papai tá com 95 anos, tá esquecido, não sabe mais de nada. Até um dia desse ele ainda comia. Mas agora não tá comendo nada. O pouquinho que ele come, ele vomita. Ele vomita até água, 2 dedos d'água que ele come, ele vomita.
A comida que ele come um pouquinho vomita. Ele está se acabando assim do dia para a noite, doutor Belício, está em casa. Mas hoje, parece que hoje o doutor Alisson vai lá, bem como é o estado dele, que ele não é. Para ele não morrer em casa desse jeito, tem que se fazer alguma coisa, ninguém sabe o que é o problema do meu pai. O que será, doutor Belício? Será que é porque ele fumou muito, bebeu muito essas bebidas quentes? Não faz mais nada disso, não faz mais nada disso. Esqueceu tudo, menos o cigarro. Aqui e acolá ele pede, mas ninguém dá mais não, porque se der ele morre. E ele bota aquela baba pra fora, só é botando aquela baba pra fora. Eu acredito que foi devido ao fumo dele, que ele fumou muito, e bebida, certamente, que ele bebia, não ficava bebo não, o velho era forte, ele não ficava bebo, ele ia pros forró que tinha de Curutu, dançava até terminar esse forró, mas só que ele esqueceu tudo, não faz mais nada disso, tá desse jeito agora, desse estado, tá magrinho. Eu vou mandar até uma foto para o doutor Elísio ver. E aí, doutor Belísio? É um paciente do grupo dos muito idosos, tem 95 anos, acima de 80 anos, a gente considera o grupo dos muito idosos, né? 95 anos, que está com provavelmente uma demência, uma síndrome demencial, Alzheimer ou não, e está evoluindo com uma doença aguda, né? O paciente que está vomitando, ele está doente, alguma coisa está acontecendo. Independente de 95 anos, independente de Alzheimer, tem que alguma medida ser tomada. Não acredito que a quantidade de bebida e de cigarro tenha assim, levado a essa condição de vômito, né? Pode até ser, sim, é fator de risco para câncer de estômago o cigarro. Então, se ele vier a ter algum problema dessa ordem, o cigarro tem uma pouca de culpa. Mas a verdade é que ele precisa o médico já vai lá hoje, precisa de uma intervenção, de fazer talvez um exame, ver uma endoscopia. Será que ele tem alguma coisa no estômago? Ele está vomitando, isso é uma urgência. Ninguém mantém um paciente assim em casa, ou até caso assim de levar para o hospital mesmo. Se o médico não der certo ir lá hoje, nem sei se ele vai ter muita coisa a fazer. Já deve, não sei se está tomando remédio para vômito, alguma coisa, mas eu acho que tem que ter uma intervenção, mesmo com 95 anos, mesmo com demência. Esses pacientes, geralmente eles entram em protocolo de cuidado paliativo, mas o cuidado de protocolo, o protocolo de cuidado paliativo, ele não prevê a cura, mas tirar o sofrimento. Tem que tirar esse paciente do vômito. Tem que fazer alguma coisa para ele parar de vomitar e ele voltar a se alimentar. Ok, tem mais pergunta aqui chegando aqui através do nosso WhatsApp. Vamos trazer a seguinte pergunta. Tudo bem, Liz? Minha mãe tem 61 anos, faz caminhada frequentemente e tem uma alimentação equilibrada. O peso varia entre 60 e 65 quilos. Porém, quando realiza exames de rotina, suas taxas sempre estão altas, principalmente o triglicerídeos. Nunca baixou dos 400. O que fazer? Bom, as taxas, elas têm também um componente genético, né? Às vezes as pessoas se questionam: doutor, eu já não como nada, não faço nada e minha taxa é alta. E outras dizem: olha, eu como tudo que você imaginar e sempre minhas taxas são boas. Então a gente tem uma coisa chamada genética, né? A herança, quem tem o tino bom, né? A genética boa, pode acontecer isso. Nesse caso, ela provavelmente tem uma predisposição genética, que só a mudança do estilo de vida não é suficiente para baixar os níveis de taxa, principalmente do triglicéridos. A gente tem uma ideia de que triglicéridos abaixo de 500 a gente não mexe com remédio, né? Agora, isso depende. Se o paciente não tem outra doença associada, esse nível pode ser, tem que ser abaixo de 200, então a gente tem que fazer alguma intervenção. Então, respondendo a minha amiga, provável, a amiga aí que perguntou, provavelmente é a genética dela e realmente ela vai findar entrando em desnutrição, tentando baixar esse triglicerídeos e não vai conseguir. Mantenha estilo de vida e procure assistência, talvez para tomar um medicamento por um tempo e baixar, mas ela provavelmente tem uma propensão genética. E isso acontece não só com triglicéridos, acontece com colesterol, acontece com a glicemia. A diabetes é uma doença pura, assim, com um componente genético muito, muito forte, né? As pessoas que têm predisposição genética na família, geralmente, têm um risco muito maior do que outras pessoas, né? Tem uma herança familiar bem importante para acometimento. Logicamente que outras condições, como obesidade, também predispõem
ao paciente ter diabetes, condições adquiridas, mas a genética ela é fundamental. Os irmãos também têm taxas altas, então já se explica já, né? Provavelmente sim, é uma condição genética. Ok, tem mais perguntas chegando? Oi, bom dia. Eu tenho 53 anos, eu queria saber do Dr. Belísio. Eu não sei se é na menopausa, eu sinto muito mal-estar. E quando é à noite eu sinto uns calafrios que ficam meus pés gelados. E com aquele mal-estar e com a sensação de tontura. Eu queria saber o que era. E também eu tô com as taxas altas. E ele, Dr. Belísio? Esses sintomas vasomotores que a gente considera da menopausa, eles são comuns nesse período mesmo de menopausa, né? Entre 45 e 50 anos, a mulher diminui a produção de estrógeno, que é o hormônio feminino, que ele é responsável por diversas ações no organismo. Então, essa sensação que a gente chama de fogacho, ondas de calor, calafrio, a paciente também relatou tontura, o pessoal associa muito tontura com taxa alta, e na verdade taxa alta é raro dar tontura, ela até contribui para a tontura, mas não é a causa geralmente. As pessoas sempre têm, eu tô com a tontura, eu acho que é porque minhas taxas estão altas. Nem sempre é, na maioria das vezes não é. Taxa alta não dá tanto sintoma de tontura assim não. Então, e ela disse que tem as taxas altas. Esse período também atrapalha a metabologia do paciente, né? Ele tem distúrbios metabólicos esse período da menopausa. Então, a recomendação é que ela procure auxílio, porque muitas vezes a terapia de reposição hormonal, ela tem um efeito em diversos sistemas do organismo. Então, se ela for uma candidata, tratar, repor hormônio numa dose certa, pelo tempo certo, faz com que ela melhore tudo, inclusive as taxas. Uma coisa que, Marcos, a gente tem que alerta, que é comum assim na terceira idade, é o desafio que a gente pega idoso de 95, de 80, tomando 3, 4, 5 remédios para outras doenças crônicas, a depressão, para osteoporose, para artrose, para Alzheimer, e aí a gente tem que acrescentar mais um ou menos um, e a gente fica na dúvida. Então, é sempre um desafio a gente manejar esse paciente multimórbido. Essa é uma das expertises da geriatria, manejar a multimorbidade dos pacientes muito idosos. Talvez seja o maior desafio, mas também o maior diferencial da especialidade. É pegar esses pacientes com muitas doenças, com muitos remédios, e tentar fazer a intervenção mais adequada, com o menor dano em outro sistema, ver o paciente como um todo. Então, manejar a taxa alta não é simplesmente passar um remédio por si só. É a gente saber a meta, saber se o paciente não tem interação medicamentosa, se ainda vale a pena para aquele paciente fazer aquele medicamento, aquele tratamento, aquela dieta, se é que vale a pena. A gente tem muito cuidado na desnutrição dos pacientes. Então, eu acho que vale a pena a gente dar esse feedback. Tem mais pergunta? Vamos ouvir? Dia, doutor Belísio. Olha, eu tenho tendência a triglicéride alta. Geralmente ela vai para 400, já deu até 500. O meu cardiologista passa uma medicação e eu tomo ela baixa. Esse ano já eu fiz os exames, ela estava boa. Mas vez e outra, assim, de 3, 4 meses eu tomo, mesmo sem ir ao médico. Isso é errado? Ou eu preciso ir ao médico para verificar se ela está alta para poder eu tomar o remédio para triglicérides? E aí, doutor Belísio? Triglicérides é a taxa talvez mais fácil da gente baixar, né? E a que causa menos danos assim, ao paciente. A gente inclusive tem níveis aceitáveis um pouco maior do que outras taxas. Então, uma dieta, às vezes, em uma semana você já tem baixado o triglicérides, você tirando massa, aquele paciente que já não faz uma dieta, já tem resolvido. Nem sempre é necessário medicamento, mas eu recomendo, sim, se não ao cardiologista ou ao endocrinologista, se for um idoso, é bom passar pela geriatria, porque a gente, como eu disse, faz todo esse risco-benefício,
E sempre bom, é uma doença. Hipertrigliceridemia, ela é uma doença e tem que ser, como toda doença, monitorada por um profissional de saúde regularmente, do mesmo jeito que tem que manter regular a atividade física, tem que manter regular a dieta, eu diria a educação alimentar, você tem que manter também regular o acompanhamento, né? Fundamental. Com essa pandemia a gente perdeu o acompanhamento de muitos pacientes com doenças crônicas, e taxa alta é uma doença crônica. Então é fundamental as pessoas começarem, é a hora agora. As pessoas estão descompensando muito, elas estão chegando muito descompensadas, voltando da pandemia muito descompensadas. Então, daqui a algum tempo já vai ser flexibilizado mais alguma coisa. Então é a hora de ir começar a voltar a fazer o acompanhamento no posto, no médico da sua confiança, no seu especialista, voltar a fazer sua quimioterapia, voltar a fazer sua hemodiálise, quem parou e se ainda pode voltar a planejar aquela cirurgia que terminar aqueles exames que estavam para se fazer iniciar aquele tratamento que não foi acompanhado no período, e eu acho que agora a gente deve começar essa volta racional aos poucos, porque os pacientes realmente estão muito doentes. A gente tem visto muitas mortes, né, de gente conhecida, muita gente doente mesmo. A questão do estresse da mente tem sido uma rotina. A gente vai ter muito trabalho, vai ser a terceira ou quarta onda tratar os danos psicológicos. As pessoas estão doentes de Covid, mas também estão muito doentes da mente. Quem interna adoece, os profissionais adoecem da mente. As pessoas que estão em casa e têm uma comorbidade, elas estão muito tensas, com medo de sair de casa. Jovens, os idosos, esses que estão muito tensos. Idosos que são, principalmente aqueles ativos, eles estão num estado de nervos às vezes insuportável, e a gente tem que, isso atrapalha muito a imunidade, isso atrapalha ele seguir a vida dele. Ele vai sair dessa pandemia muito provavelmente pior do que entrou. Então eu chamo a atenção para esse período que já entramos para o 4º mês de pandemia, e um idoso ele não aguenta muito tempo. Então, se ele tiver que priorizar uma saída de casa, ele priorize no auxílio da saúde dele. Ele buscar saúde, e uma consulta no posto de saúde, e uma consulta no médico da confiança, aquele exame que estava atrasado ele fazer, porque aí o risco dele adoecer por uma doença grave é muito maior do que o próprio Covid. Obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço. Até a próxima terça-feira com as bênçãos de Santana.